O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Diversas vezes o padre já disse para vocês que Jesus, ele sempre era buscado e seguido por duas categorias de pessoas: multidões e discípulos. Multidão não significava quase nada para Jesus. Multidão queria somente alimentar sua curiosidade para saber quem era Jesus, o que Jesus tinha para dar, para oferecer. Multidão era oba-oba. Sabia que toda vez que Jesus congregava o povo, tinha comida, tinha pão, tinha peixe. Então multidão era euforia. Jesus sabia que coisas muito sérias e exigentes ele não podia falar para a multidão. Mas discípulo é diferente. Por exemplo, quando nós temos as bem-aventuranças, que Jesus fala da necessidade de sermos promotores da paz, misericordiosos, humildes, ele fala para discípulo. Jesus sabe o que ele pode ensinar e o que ele pode pedir para discípulo. E hoje aqui o Evangelho começa dizendo que Jesus está sendo acompanhado por multidões.
E talvez Jesus sentiu que essas multidões, ali tinha gente candidato a discípulo. Ali tinha gente querendo ser discípulo e largar de ser multidão. Ali tinha gente querendo levar a coisa a sério. Por isso, então, hoje Jesus, ele dá 5 condições, 5, para quem quer ser discípulo. Ele diz, tem que se desapegar, tem que carregar a sua própria cruz, tem que ter firmeza, fortaleza e renúncia. Senão não pode ser meu discípulo. Então não adianta querer, é preciso ser capaz de ser discípulo de Jesus, irmãos. E o que é ser discípulo? Ser discípulo é estar no caminho de aprendizagem. É ter vontade de ter um modo de vida igual o de Jesus. É querer ser igual a Jesus no jeito de falar, de sentir, de agir, de escutar. Discípulo é aquele que está buscando, é aquele que tem o mestre como alvo, como meta a ser atingida. O discípulo, ele está numa escola diariamente. Ele está caindo e se levantando, mas ele está atrás, ele está seguindo. E é isso que todos nós que estamos aqui nessa missa deveríamos entender. Eu sou discípulo. E na nossa religião cristã e na nossa igreja católica, Jesus é o resumo de tudo. Jesus é nossa meta. Jesus é nosso alvo. Você poderia deixar tudo para depois, considerar tudo como secundário e ficar somente obcecado por essa meta. Eu quero conhecer Jesus para ser igual a Ele. Eu tenho que copiar Jesus. Eu preciso me aproximar do que Ele é. Eu sigo Jesus. E quando a gente entende isso, a gente abandona todo farisaísmo, toda falsa moralidade, toda hipocrisia. Então, o que te leva a ser cristão, o que te leva a ser discípulo, não é se você reza muito, não é se você faz muito jejum, muita penitência, se você louva, se você tem dons, carismas. O que te caracteriza como discípulo e como cristão é ser o máximo parecido com Jesus. Hoje o padre iniciou a missa convidando vocês para isso. Nós estamos aqui para reabastecer a nossa fé em Jesus, para celebrar a memória de Jesus nesse domingo. Então eu digo isso para mim e para cada um de vocês que aqui está. Irmãos, tenhamos Jesus como nosso alvo, como nossa meta. Eu quero conhecê-lo, eu quero ser como Ele, eu quero imitá-lo, eu quero ficar parecido com Jesus, no seu jeito de sentir, de falar, de se relacionar, de respeitar, de perdoar. E é por isso que Jesus, então, Ele não nos dá dicas de como ser discípulo dEle, mas Ele nos dá a cartilha completa. Tomara Deus que todos nós aqui não sejamos multidão, mas discípulos. Eu não venho à missa só para ser abençoado, para ganhar graças e bênçãos, mas eu venho à missa para aprender a viver. Eu venho à missa para aprender quem é Jesus e ser cada dia mais parecido com Ele.
Por isso que Jesus diz aqui: quem está no caminho, quem quer ser meu discípulo, primeiro tem que se desapegar. E desapegar não é deixar de amar, não é deixar de gostar, porque Jesus fala: desapegar dos seus irmãos, da sua mulher, dos seus filhos, das suas coisas. Desapegar é deixar de depender. Eu dependo de Jesus, não dependo das coisas e nem das pessoas. Desapegar. Quantos apegos nós temos? Desapega. E se apegue em Jesus. Se apegue em Jesus. Ele não muda, Ele é fiel, Ele não passa, Ele é sempre o mesmo. Diferente do ser humano. Segundo, carregar a cruz. Carregar a cruz não significa gostar de sofrer, mas carregar a cruz significa entender o valor do sofrimento, da minha missão. É não se revoltar, é não xingar, é não murmurar, é não ser uma pessoa de mau humor, arrogante, chata, só porque a vida não funciona como um reloginho para você. Aceita a tua cruz, a carregue com dignidade, com alegria, com entusiasmo, com esperança. Não jogue fora a sua cruz, ela é tua redenção, ela é tua salvação, ela é tua purificação. Carreguemos como Jesus carregou a sua e vamos atrás dele. Ele deixou bem claro, vamos atrás dele, vendo os passos e as pegadas dele. Por onde ele vai, nós vamos também. Terceiro, perseverança e firmeza. Quando Jesus diz aqui, qual de vós querendo construir uma torre, não calcula antes se vai dar conta de chegar até o fim? Porque é feio parar no meio do caminho. Então perseverança e firmeza. Vê se você dá conta de seguir Jesus. Vê se você dá conta de seguir Jesus. Porque quantas pessoas, infelizmente, às vezes a gente olha e diz, ah lá, era tão fervoroso na igreja, rezava tanto, falava tão bonito, era tão entusiasmado, sumiu, escafedeu, evaporou. Se você quer seguir Jesus, calcula se você dá conta, se você leva a sério, se realmente você vai até o fim, porque Ele te leva a sério, e se você quer, Ele também quer. Perseverança e firmeza. Tem gente que abandona o caminho de Jesus na primeira contrariedade. No primeiro momento que você tem que obedecer aquilo que você não gosta, você pula fora, você vai atrás de outro. Firmeza e perseverança. Custe o que custar, doa quem doer, eu vou atrás de Jesus, atrás dele. E não vou largar, eu me apeguei a Ele, eu dependo dEle, eu me apaixonei por Ele. Quarto, fortaleza. Por isso que Jesus diz aqui, um rei que sai para guerrear, precisa estar bem preparado e ver se vai dar conta de ganhar o combate. Por isso o discípulo de Jesus tem que ter fortaleza. Discípulo de Jesus não é fracote, não é melindroso. Discípulo de Jesus não tem autopiedade. Discípulo de Jesus é esse que vence, que enfrenta. Discípulo de Jesus não é bobo. Discípulo de Jesus é bom para tudo, é vitorioso. E por último, renunciar. O que é renunciar, irmãos? É deixar de se pôr no centro. O discípulo de Jesus é um descentrado. Eu não estou no centro de nada, mas eu pus Jesus no centro da minha vida.
Eu sou um discípulo descentrado. Eu não sou centro de nada. Não sou centro das atenções, da fama, de nada. Eu pus Jesus no centro da minha vida. Isso é renunciar a si mesmo. É parar com essa mania de sempre se colocar em primeiro lugar. Como que Jesus é coerente, como que Jesus nos ama, é misericordioso, é delicado, mas como que Jesus é verdadeiro. Quer ser meu discípulo? Então, se desapega, carrega a sua cruz, tenha firmeza, tenha fortaleza e renuncie. Esses são os critérios, não as dicas. E como é gratificante seguir esse Jesus e ser discípulo dele. Tudo vai mudando na nossa vida. Quantas pessoas se aproximam de mim para dar o seu testemunho e diz: Padre, depois que eu vim para a igreja, depois que eu vim para as missas, entrei numa pastoral, depois que eu me tornei um discípulo e estou seguindo Jesus devagarinho, como eu mudei. Eu mudei a minha cabeça dura, ignorante, arrogante. Eu mudei meu coração petrificado. Eu mudei meu temperamento, meu caráter. E com isso mudou meu casamento, mudou a educação dos meus filhos, mudou o meu lar, mudou o meu ambiente de trabalho. Não porque eu recebi graças, mas porque eu me tornei discípulo de Jesus. O discípulo é um outro Cristo. Se nós levarmos a sério essa meta de sermos discípulos, sermos outros Cristos, nós vamos nos espalhar por aí, dia e noite, acordando, tomando café, entrando no ônibus, indo trabalhar, sempre com essa meta. Eu sou de Cristo, eu sou discípulo, eu quero ser igual a Ele, eu vou ser igual a Ele. Se eu errei hoje de manhã, à tarde eu vou recomeçar, mas eu quero ser igual a Jesus, ter os mesmos sentimentos dEle, o mesmo modo de vida dEle. Isso vale a pena. É isso que pode tornar o nosso mundo melhor, as nossas famílias e os nossos lares melhores. Vamos largar de ser multidão e vamos ser discípulos de uma vez por todas. Amém.